amigo vascaíno. Vitória maiúscula dos Gigantes da Colina contra o Potiguar na Copinha. O jogo terminou agora. Vamos falar muito aí sobre a atuação dos meninos da Colina. Iremos abordar a entrevista coletiva do Alexandre Matos, a coletiva da sinceridade. Cara, não foi bravadeiro, mandou a real. A gente vai colocar a nossa opinião aqui. E a situação aí de reviravolta com relação à situação do Gabriel Peck. Muitos jornalistas aí ficaram mal nessa situação. Gabriel Peck, a princípio, fica. O Alexandre Matos falou que conta e conta muito com o Peck. Já a situação do Aureliano, aquilo que eu falei para vocês, o Aureliano será moeda de troca aí do Vasco da Gama, nem viajou para o Uruguai. E o Matos disse, só fica quem estiver com vontade de ser campeão do Vasco da Gama. E a gente vai falar aqui também sobre a situação aí de reforços. O Matos explicou aí simplesmente a contratação do David e vamos falar aí de outras situações aí de reforços, perfeito? Peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar aqui falando sobre a Copinha. Muitos vascaínos torcendo contra a meninada, falando que os garotos são ruins, né? Importante que o Vasco venceu. Eu sempre vou confiar nos Gigantes da Colina. A atuação poderia ter sido melhor? Poderia. Muita chuva, ventou bastante lá na cidade de Guarulhos, né? Aliás, fez até alguns estragos lá na cidade, que a gente tomou conhecimento, mas o Vasco da Gama venceu 2-0, 2 gols aí do Paixão, certo? E o Vasco agora joga pelo empate aí contra a equipe do Flamengo de Guarulhos para ir para a próxima fase da Copinha. Vai dar tudo certo, cada jogo aí a gente vai evoluir. Eu tenho plena convicção que o time do William Batista vai dar conta do recado e a gente vai longe. O Vasco é para quem acredita. Não adianta a gente ficar aqui criticando a garotada. Parabéns aí. O Vasco conseguiu uma reabilitação após o empate aí contra a equipe do Macapá. Que venha no dia 11, né? No dia 11 de janeiro, que vem o Flamengo aí de Guarulhos, né? Jogo que acontecerá às 15h15. Meus amigos, agora falando aí sobre a situação do Alexandre Matos, certo? Muitos vascaínos aí ficaram divididos, falando que é a versão 2.0 do Paulo Brax, né? Mas vamos combinar uma coisa aqui. O cara chegou, colocou a casa em ordem. O Vasco estava com 2 problemas no Conselho Nacional de Resolução Desportiva. O Vasco estava com 2 problemas de transfer ban com relação à situação do Piton e do Léo Pelé. Ele teve credibilidade de renegociar e de pagar aquilo que estava em aberto. Hoje, a situação do Vasco está em dia. Ele também fez a renovação de contrato do nosso treinador, que estava muito assediado, aí, principalmente para ir para o mundo árabe, certo? Deu todas as garantias ao Ramon Dias, que simplesmente iria cumprir aquilo que o treinador queria para poder ficar, renovou o contrato dele até 2025, podendo ser estendido até 2027, e acatou os pedidos do nosso treinador. Quais foram os pedidos do nosso treinador? O nosso treinador pediu a renovação do Zé Gabriel. Ele foi lá, renovou a situação do Zé Gabriel. Simplesmente pediu a compra, a aquisição do Paulo Henrique. Ele foi lá,
comprou o Paulo Henrique. Não era fácil comprar o Paulo Henrique. Por quê? Porque o Vasco passou todo esse ano agora devendo o Atlético Mineiro na situação do Jair. Ele foi lá simplesmente, né, e renovou o empréstimo aí do Prachete sem ter que desembolsar 26 milhões de reais conforme foi pedido. Outra coisa, né? O Vasco só vai pagar a situação do Prachete com 60 dias de carência só no dia 24. Então o cara trabalhou e trabalhou muito e ele foi honesto. Hoje ele chegou e falou assim com a torcida do Vasco: o projeto é a médio longo prazo. O que ele fez era o seu Josh Wand ter feito quando ele comprou a SAF do Vasco. Não adiantava ele, Alexandre Matos, chegar aqui hoje e falar que ia contratar jogadores galácticos, você ficar satisfeito hoje e passar daqui a 2, 3 dias, você está cobrando. Cadê os jogadores galácticos, os jogadores que foram prometidos? Não, ele falou é médio a longo prazo, mas eu vim para cá com certeza de que o Vasco tem condições de fazer bonito. O Vasco vai ter um time competitivo. A única promessa dele foi uma promessa de trabalho, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Assim, era para ter feito o Paulo Brax. O Paulo Brax falou: não, o que aconteceu lá em Itu foi a última vez que o Vasco passou por isso. Abelão, Vasco não vai mais sofrer, não. Um pentacampeão brasileiro chegou aqui com toda a humildade e simplesmente deu o recado aí. Eu escolhi confiar e vou confiar incondicionalmente no trabalho do meu treinador, tá? Foda-se 777. Vou confiar no trabalho do meu treinador, do Ramon Dias, e do meu gerente de futebol, do meu homem forte, que é o Alexandre Matos. Sabe por quê? Porque eu sou Vasco. Então, vou confiar incondicionalmente e vou com eles até a morte, né? E eu tenho certeza que no fechamento da janela, no dia 7 de março, o Vasco vai ter um time aí competitivo. É o que eu tenho para falar aí sobre a situação do Vasco da Gama, na entrevista dele. Bom, sobre a situação do Aureliano. O Aureliano fica, não quer ficar, meu irmão, foi o que ele falou. Não adianta o jogador, o jogador é uma promessa, mas o jogador não está afim, não está com tesão de ficar aqui no Rio de Janeiro. Tchau, vai ser negociado o Aureliano. Nem viajar para o Uruguai hoje ele irá. Perfeito? O Peck desmentiu toda aquela situação, ele falou que conta, e conta muito com o Gabriel Peck, o staff do Gabriel Peck havia dito, viu, seu Fábio Azevedo? Havia dito que simplesmente o menino não pediu para sair, ele falou que conta com o PEC. Vamos aguardar. Se chegar uma proposta aí irrecusável, mas a princípio o Gabriel Peck deve ficar a princípio, tá? Sobre a situação de reforços aí, ele falou sobre a situação dos jogadores que chegaram, né? O João Vitor e também o Robert Rojas, que foram duas boas contratações, na minha humilde opinião, perfeito. Ele não quis abrir outras negociações, a gente vai falar daqui a pouco. A situação do David, ele falou que o David é vascaíno, eu repito que não teria contratado o David, certo? Ele, Alexandre Matos, falou que teve jogador que ele já contratou, que foi muito questionado e arrebentou a boca do balão. Não teria contratado o David, mas é o seguinte: a partir do momento que o jogador vestir a camisa do meu clube, eu vou apoiar o David incondicionalmente, não vou torcer contra o cara, porque já tem gente falando aí, tomara que se machuque. Eu não vou fazer isso, vou torcer para o cara, para o que der e o que vier. Então, David, fui contra a sua contratação, como fui contra a contratação de muitos jogadores ano passado, mas a partir do momento que tu vestir a camisa do meu clube, vou te apoiar para que tudo dê certo. E o seguinte, tá? A gente fica no compasso aí de espera, aí, aguardando, porque tem negociações, sim, tanto com o Aravena, certo? Jogador chileno, aí que o Vasco aposta muito, ponto esquerda, assim como com o Luciano Rodrigues. Estamos no compasso de espera, aguardando os retornos, tanto do Universidade Católica
como do Liverpool, do Uruguai, para a gente saber qual vai ser o resultado dessas situações. Perfeito? 2 jogadores aí são jovens, mas eu tenho certeza que vão chegar aqui no Vasco da Gama, um que já integra a seleção chilena, outro que já integra a seleção uruguaia, que foi campeão mundial sub-20, que vão dar conta aí do recado. Estou na torcida para chegar, não só esses, mas outros, mas que dê tudo certo para o meu Vasco da Gama. Vascaíno de verdade, ele critica quando tem que criticar. Mas um trabalho que está no início, não, gente, não vamos fazer isso. O Alexandre Matos não tem culpa do que aconteceu nos últimos 20 anos no Vasco da Gama. Ele não tem culpa se simplesmente o Vasco da Gama virou SAF e foi entregue para esse truque que aí está. Definitivamente, a culpa não é dele, não é do Ramon. Perfeito? Então, vamos simplesmente aí acreditar e vai dar tudo certo. Agradeço pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!